Fala rapaziada, tudo legal? Paulo Cheng aqui novamente do Reflexões Chenguianas, meu novo canal aqui no YouTube. Então tem mais um vídeo aqui que eu vou fazer e dessa vez eu vou falar sobre a vitória do Jair Messias Bolsonaro. Então antes de qualquer coisa, dá uma ajuda aqui para esse canal, clique aqui, compartilha, se inscrevam, clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos e é isso aí, vamos ver no que dá. Galera, no último domingo teve finalmente o desfecho dessa epopeia, digamos assim, eleitoral, no qual se tornou esse embate político entre o Jair Messias Bolsonaro e o candidato lá, o fantoche do Lula, Fernando Haddad. Né? Foi uma campanha muito intensa, muito mexeu com os nervos da população brasileira, todo mundo estava à flor da pele, foi muito complicado, foi um embate realmente hercúleo, digamos assim, que ficou com certeza na história. Foi uma coisa muito intensa, muito avassaladora. Contudo, o prognóstico dos votos do Jair Bolsonaro se confirmaram nas urnas no domingo passado. Até ficamos com certeza com o pé atrás de uma possível fraude, de uma possível reviravolta, mas com certeza o Haddad não tinha de maneira nenhuma votos o suficiente para suplantar o Jair Messias Bolsonaro. E aqueles 55% das urnas que se confirmou lá no resultado oficial, eu creio, ao meu ver, que foi muito maior do que aquilo ali. Com certeza no mínimo de 60 a 65%. A meu ver, eu creio que essa manipulação que houve por debaixo dos panos ali foi justamente para alavancar um pouquinho o Haddad para que a vitória não fosse tão acachapante, tão humilhante. Que, ao meu ver, eu creio que por baixo ali o Jair Messias Bolsonaro teve uns 65% e o Haddad muito menos do que 44%, se eu não me engano. Contudo, acabou. Então, a pergunta que fica é: Jair Messias Bolsonaro ganhou, e agora o que espera? O que podemos esperar desse governo Bolsonaro? Eu creio que podemos esperar sim, termos esperança para que o Jair Messias Bolsonaro possa fazer um bom governo. Eu creio que todas as peculiaridades que estiveram no entorno da sua candidatura, desde a sua trajetória até o domingo passado, foi algo totalmente surpreendente, novo, e essas peculiaridades que estavam em torno do Jair Messias Bolsonaro já mostram com certeza que ele sempre foi, e será um candidato totalmente diferenciado. A começar pela campanha, a campanha do Jair Messias Bolsonaro não foi repleta de muito dinheiro, não houve aquele derrame de dinheiro, de verba de campanha de partido, no qual os outros políticos tiveram, todos eles uma verba milionária, alguns com inúmeros minutos na TV, nos seus horários eleitorais. O Jair Messias Bolsonaro dispunha de poucos segundos, né? E a semelhança do Enéas, nos anos 90, com poucos segundos fez um estardalhaço sem precedentes. Então, quando o candidato é diferenciado, então não importa quanto tempo ele tem de TV, ele vem realmente para deixar claro a que veio. E o Jair Messias Bolsonaro foi esse tipo de candidato e é. Outra coisa interessante foi como a campanha do Jair Messias Bolsonaro tomou uma pujança avassaladora e sem precedentes. Ele se utilizou das redes sociais com seu celularzinho lá, usando o Facebook, usando o Instagram, o WhatsApp, e os seus correligionários, os seus eleitores, que também deram uma força sem precedentes. Todo mundo ali alavancando a campanha do Jair Messias Bolsonaro, não precisou de TV, uma coisa totalmente nova e nunca vista antes, onde a maioria dos presidenciáveis dependiam da TV, do mainstream, para poder se eleger. Então, essa quebra, né, desse círculo foi
justamente com a campanha do Jair Messias Bolsonaro, que não precisou de TV, que não precisou dos grandes veículos de mídia tradicional. Ele deixou tudo isso para trás, até porque todo esse mainstream da mídia conspirava contra ele. Conspirou, levantando falsas denúncias, fake news e tudo mais, como pudemos presenciar. Então ele, correndo na contramão de tudo isso, ele se utilizou única e exclusivamente do seu pacote de dados do seu celular e fez uma campanha maravilhosa, ao ponto de conquistar a grande maioria dos brasileiros. Fora as passeatas, as carreatas, e por onde ele visitava Brasil afora, nos aeroportos, eram multidões e multidões que ele amealhava. Então isso foi algo totalmente sui generis e novo. Então ele mereceu sim. Foi uma vitória merecida, foi uma vitória muito democrática. Eu esperava um número muito maior de votos, porém, né, TSE, então, ainda assim foi uma diferença muito grande, muito avassaladora, sem precedentes, eu creio que nas disputas de segundo turno aí. Porém, ele vai ter uma oposição muito grande e ferrenha, e o PT já deixou isso muito claro. A gente pode ver ali quando o TSE deu o resultado final e anunciou que o Jair Messias Bolsonaro era o presidente. Então, uma coisa muito interessante me chamou a atenção no Jair Messias Bolsonaro e também no Fernando Haddad. Vamos lá para o Messias Bolsonaro, que eu separei aqui alguns trechos de vídeos do seu discurso oficial. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção e enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Momento de gratidão. Aqui o Magno Malta, que ainda não sei se é senador, mas não se reelegeu, mas encabeçou aqui a oração. Uma coisa muito interessante, pessoal, eu não lembro de nenhum presidenciável que tenha ganho e nesse discurso inicial ter parado tudo e dizer: vamos dar mãos aqui, vamos agradecer a Deus. O Jair Messias Bolsonaro foi o único presidente que fez isso, ou seja, se mostrando cristão, dando toda a honra, toda a glória a todo esse êxito que ele logrou, né? Reconhecendo que Deus era merecedor desse momento. Então isso mostra uma coisa totalmente diferenciada no Jair Messias Bolsonaro, um candidato cristão que num momento crucial, desde já colocou toda a gratidão nas mãos de Deus. Isso é muito bacana. E por nós sermos um país cristão, graças a Deus chegou um presidente cristão, que soube reconhecer inicialmente que todos esses louros era com certeza da vontade de Deus. Então é uma coisa muito legal. Outra coisa que me chamou muita atenção, pessoal, foi a questão de ele dar ênfase à sua esposa. Eu também não lembro de nenhum presidenciável que nesse discurso inicial, estando com a sua mulher ao lado, com a sua esposa, fez menção a ela como parte dessa vitória. Então todos eles com as suas esposas, as esposas ficaram ali apáticas do lado ali, não falaram um pio, mas ele, contrariando, digamos assim, esse protocolo, esse círculo, né, convencional, ele parou tudo e fez menção à mulher, agradeceu pela força que ela tinha dado e continua dando, que ela era um dos seus sustentáculos, e sem ela ele com certeza não teria chegado onde chegou agora. Então é uma coisa muito interessante. Vamos ver esse momento. Tiara também, foram momentos difíceis, realmente o convívio do lar não tem preço, por isso temos aqui a família, a preservação desses valores, uma meta nossa, o respeito à mesma
Eu quero agora de público agradecer a minha amada esposa por ter proporcionado paz, segurança e força para que eu atingisse esse objetivo. Veja que coisa interessante. Um candidato que a todo tempo a esquerda, os opositores e os inimigos taxam ele de misógino. Muitos chamam, tentam colocar essa pecha sem saber o significado da palavra misógino, que é um cara que tem total aversão a mulheres. Você veja a contradição dos esquerdistas, como ela é absurda e débil. Ou seja, no momento crucial desse discurso dele, ele se lembra da esposa que estava ali ao lado dele, dando forças, dando um apoio moral, dando um apoio físico e tudo mais. Ou seja, o cara reconheceu o valor da mulher e com isso dando uma tapa sem mão na cara da sociedade aí, que até hoje continua chamando-o de misógino. Ou seja, olha aí o misógino, né? Com a esposa do lado e dando devido valor a ela. Outra coisa interessante, pessoal, que eu notei aqui dos discursos que ele fez, uma live, né, contrariando também essa questão de que ele precisava da mídia lá, a Rede Globo lá, para poder dar o discurso dele oficial. Não, ele colocou um celularzinho ali, fez a live oficial e usando a internet como seu carro-chefe. Então vamos ver aqui. Grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Uma coisa interessante, pessoal, nesse vídeo, nessa live que ele fez, ele está aqui com uma mulher fazendo as libras, uma coisa muito interessante. Está com a esposa aqui, Michele, como sempre, a esposa do lado, dando apoio e força a ele. Mas aqui na mesa a gente pode ver uma coisa interessante. Ele está aqui com a Bíblia Sagrada, ou seja, a Bíblia Sagrada ele está colocando isso em destaque como um dos seus livros mais importantes. Né? Com certeza a Bíblia vai ser um dos seus tripés, um dos seus alicerces para que ele possa adquirir sabedoria. Outra coisa aqui também é a Constituição que está aqui, né? Constituição brasileira. Ele tem um livro aqui do Churchill, Winston Churchill, um grande estadista inglês, um dos responsáveis por ter ganho a Segunda Guerra Mundial, um homem maravilhoso, sem precedentes na história. E aqui o livro do Olavo de Carvalho, o grande filósofo da direita, fomentador de tudo isso. E esse livro aqui, se eu não me engano, o nome dele é Tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Eu acho que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Eu acho que o título é esse. Grande livro do Olavo de Carvalho. E daí você já tira que o cara é diferenciado, né? Os seus valores, os valores que pautam a vida do Jair Messias Bolsonaro são totalmente diferentes. Um cara que é voltado para a família, um cara que é voltado para os valores éticos, morais, espirituais, ou seja, tem tudo para dar certo, né? Então, valores esses que são totalmente condizentes com os valores da sociedade brasileira, onde a sociedade brasileira é totalmente cristã, na sua grande maioria cristã, que preza pelos valores da família como sustentáculo. E lógico, a família é a base de tudo. Quando temos a família que tudo funciona bem, então tudo na nossa vida vai bem, né? A premissa é essa. Então são esses poucos detalhes aí que me mostram que o Jair Messias Bolsonaro é um candidato diferenciado de todos aqueles outros e que corre ali na contramão da história. Então o que a gente espera desse mandato dele, né? A partir de 1º de janeiro de 2019. Ele vai ter com certeza um governo que vai ser muito combatido, né? Haverá uma resistência tremenda dessa esquerda. O pessoal não vai dar trégua para ele. Eu espero que ele obtenha o mínimo de governabilidade possível dentro do Senado e dentro da Câmara dos Vereadores.
Nessa eleição, a onda Jair Messias Bolsonaro elegeu muita gente boa, conservadora, de direita, como deputados federais, estaduais e tudo mais. Ou seja, ele formou ali no seu entorno uma boa base e com certeza isso vai ser imprescindível nos momentos cruciais onde ele terá que aprovar muitas coisas importantes para a nossa nação. Então, ainda assim, eu creio que ele, desde o início até o final, ele sofrerá uma oposição tremenda, ferrenha. Voltando lá para o dia 28, no domingo passado, em paralelo a esse discurso da vitória que o Jair Messias Bolsonaro fez, o Fernando Haddad também fez o seu discurso lá. E uma coisa me chamou muita atenção. Ele, em nenhum momento, ele desejou sorte para o Jair Messias Bolsonaro. Nem fez nenhum tipo de menção de que estaria lá para ajudar no momento em que o Jair Messias Bolsonaro precisasse, ou que o PT, ou que todos aqueles coligados ali estariam à disposição para somar. Ou seja, essa gente está aí somente para dividir e não somar. Já deixaram claro isso, que seriam oposição. E o discurso lá deles foi esse, de que já estariam se articulando para se opor, para bater contra o governo do Jair Messias Bolsonaro. Até ao ponto de que aquele louco lá daquele Boulos, aquele terrorista lá, dizer que a partir dessa semana já estaria organizando as grandes massas para fazer uma oposição ferrinha. Ou seja, é incrível, né? Como esse pessoal não cai a ficha. Fizeram parte de um governo criminoso, um governo no qual dilapidaram a nossa nação através de roubo, através de sucateamento, através de desvio de dinheiro, mas esse pessoal não está preocupado com os destinos da nação. Eles não são patriotas, eles não estão preocupados com os rumos no qual o Brasil tomará. O que importa para eles é somente poder, poder e mais poder e dinheiro. A partir do momento no qual eles não estejam no poder, então eles não torcem para que aquele governo dê certo, como neste caso que estamos presenciando. O discurso do Haddad em nenhum momento deixou claro de que ele estaria apoiando e torcendo para que o Jair Messias Bolsonaro dê certo, ou que ele leve o Brasil à prosperidade. Então isso mostra a essência vil e criminosa dessa gente, verdadeiros calhordas. Mas eu espero que esse pessoal só consigam falar e ficarem por aí pelos cantos chorando e cheios de mimimi, né? Eu creio que o Brasil vai dar certo. O Jair Messias Bolsonaro, ele é um credencial totalmente diferenciado, se levantou no momento certo, porque com certeza já não aguentávamos mais 4 anos de PT. Essa gente detonou o Brasil, roubaram o que tinha de roubar, dilapidaram o BNDES, tiraram muito dinheiro para financiar sociedades comunistas, regimes ditatoriais, como é o caso da Venezuela agora. Muito dinheiro do nosso dinheiro que estava lá no BNDES, dinheiro dos nossos impostos, foi jogado para lá para financiar aquele circo de horrores no qual presenciamos, onde pessoas estão morrendo de fome, sendo perseguidas, torturadas e mortas por aquele canalha daquele comunista chamado Nicolás Maduro. Conseguiram quebrar a Petrobras, coisa que em nenhum país do mundo, uma petrolífera do nível de uma Petrobras foi quebrada. E o PT conseguiu essa façanha. E muita coisa aconteceu, né? A Lei Rouanet foi um canal onde se jorrou muito dinheiro para esses artistas aí de quinta categoria. E, artistas, cantores, atores, essa grande maioria dos artistas globais aí que encabeçaram esses movimentos contra Bolsonaro, do ele não e tudo mais, ou seja, foram financiados e patrocinados e mamaram muito nas tetas da Lei Rouanet. Por isso que até hoje estão aí desesperados e com certeza farão inúmeras campanhas contra o Jair Messias Bolsonaro, porque sabem que essa teta vai secar. O Jair Messias Bolsonaro já deixou claro que quando
entrar a partir de janeiro de 2019, vai ter com certeza uma CPI, vai ter prestação de contas para onde foi tanto dinheiro dessa lei Rouanet. Então esse pessoal está desesperado porque a banda vai tocar diferente com a ascensão do Jair Messias Bolsonaro. Então o Jair Messias Bolsonaro, quando ascender, quando começar lá o seu mandato, de fato vai haver uma prestação de contas muito grande. Então o desafio dele é muito grande, não é brincadeira não, né? O que virá para as mãos deles vai ser 4 anos onde ele vai tentar amenizar um pouco do caos no qual se tornou a nossa nação. Eu creio que muito antes do PT, né, o Brasil já vinha sendo drenado, sugado por essa gente, por esses partidos canalhas e de esquerda. Eu creio que com a ascensão do Lula em 2002, a coisa acelerou, né, de uma forma absurda e sem precedentes. O nível de roubalheira que o PT infligiu na nossa nação foi algo sem precedentes na história de todo o planeta. Então realmente detonaram, machucaram muito o Brasil, ao ponto de hoje estarmos praticamente nessa recessão profunda, quebrados, na casa de quase 13, 14 ou 15 milhões. Isso aí são dados oficiais, eu creio que muito mais. A economia minguada e nada funciona no nosso país. Ou seja, o Jair Messias Bolsonaro com certeza veio no momento certo. A esperança é que tudo mude a partir de 2019. Ele tem propostas muito claras e bem delineadas em relação a várias áreas da nossa sociedade. Ele, como sendo um militar, saiu das fileiras do exército, então essa questão da segurança pública, que é muito delicada no Brasil. Hoje somos um dos países mais violentos de todo o planeta, com 65 mil mortes por ano, fora assaltos, roubos, estupros, arrombamentos e tudo mais. A nossa sociedade não aguenta mais tanta violência. Então ele precisa, e com certeza ele vai atuar de uma forma peremptória nessa área. Ele precisa com certeza mudar o Código Penal, o Código Processual Penal, códigos esses que datam da década de 40 do século passado, ou seja, já estão totalmente desatualizados com esse nosso contexto de século XXI. Então ele precisa mudar todas essas bases, né? E que mais? Ele precisa reestruturar as polícias, as guardas municipais, dando retaguarda jurídica para que o pessoal possa trabalhar com segurança. A excludente de licitude precisa ser muito bem embasada para que num confronto onde o policial ou um guarda municipal mate um bandido, ele não vá preso, ele não perca a farda, porque ele está ali no devido cumprimento do dever legal. Então as polícias precisam ter essa segurança jurídica para trabalhar, para combater o crime. Outra coisa que o Messias Bolsonaro precisa atacar com veemência nessas questões de desencarceramento, audiência de custódia e todas essas gambiarras jurídicas que foram patrocinadas pelo PT caiam por terra para que bandido seja preso, julgado e condenado sem benesse alguma. Então eu creio que o Jair Messias Bolsonaro vem com essa proposta, uma proposta dura, porém necessária, como tem que ser em qualquer sociedade, onde bandido tem que ser tratado como bandido, policial tem que ser tratado como policial, vítima tem que ser tratada como vítima e calhorda tem que ser tratado como calhorda. Então essa inversão de valores no qual se transformou a nossa sociedade, com certeza eu espero que tenha um fim com o início do mandato do Jair Messias Bolsonaro. E muitas outras coisas. A nossa economia precisa ser uma economia totalmente liberal, onde os investidores, não somente brasileiros, como investidores estrangeiros, possam enxergar o Brasil, a sociedade brasileira, a economia brasileira como um campo fértil para investimentos. E com isso, durante o tempo, seja 2019, seja 2020 e por aí vai,
os investimentos possam vir, as empresas possam se instalar no Brasil, os empregos possam começar a fluir como forma natural, e com isso os milhões e milhões de desempregados possam, se Deus quiser, sair desse estado de desemprego e começar a contribuir para o nosso crescimento, ganhando e saindo desse estado e ganhando os seus salários. Então é isso que eu espero, é isso que todos nós esperamos, não somente nessas duas áreas que eu citei, segurança pública e na economia, mas na saúde, na infraestrutura, nas áreas de tecnologia e tantas outras áreas do nosso Brasil, da nossa sociedade, que merecem sim uma preocupação, porque nada funciona. Então, o grande desafio do Jair Messias Bolsonaro não é pequeno não, é gigantesco, é hercúleo. Então cabe a nós fazermos a nossa parte, trabalharmos, torcermos para que tudo dê certo e muita oração, porque com certeza ele vai ter uma posição muito ferrenha, muita gente vai estar torcendo para que tudo dê errado, para ter o prazer mórbido de dizer, apontar o dedo em rista e dizer, olha aí, eu avisei. Então vai ter gente para isso? Com certeza vai, porque essa galera aí da oposição, da esquerda, do PT, tem essa natureza. Então, um momento no qual uma pessoa como Jair Messias Bolsonaro se levantou com propostas novas, com tudo novo, para tentar colocar o Brasil nos trilhos, ainda assim essas pessoas não estão enxergando e com certeza não vai torcer para que o Brasil dê certo, porque essas pessoas são antipatriotas, elas não estão torcendo pelo bem maior da nação, estão torcendo pelo seu viés ideológico, pelos seus belos prazeres. Então a esquerda tem essa natureza maligna e já mostraram isso em muitas oportunidades, vão continuar mostrando. Vão ser oposição? Vão. E por mais que o governo do Jair Messias Bolsonaro comece a dar certo, ainda assim essas pessoas vão fazer de tudo para derrubá-lo. Mas eu creio que o Jair Messias Bolsonaro foi uma pessoa levantada por Deus para esse momento tão crítico, caótico no qual estamos enfrentando. Então eu espero de todo o coração que 2019 seja o início de um novo ciclo para a nossa nação, porque merecemos o melhor. O Brasil é um dos países mais bonitos de todo o planeta, com certeza é o país mais rico de todo o globo terrestre. Nem os Estados Unidos têm tanta riqueza como o nosso Brasil, em termos de clima, em termos de bens naturais. O Brasil, infelizmente, só foi mal direcionado e mal governado por canalhas durante décadas e décadas a fio. Mas eu creio que a partir de 2019, o Jair Messias Bolsonaro possa colocar o Brasil nos trilhos e que a nossa nação possa voltar a crescer, possa ter esse gostinho de ser um país próspero, de alçar números maiores, de ficar lá em cima, na média com os países de primeiro mundo, seu índice de IDH possa subir de uma forma abrupta. Enfim, o nosso povo merece ser feliz. Já sofremos muito, já passamos décadas e décadas e décadas nas mãos desses esquerdistas, desses partidos canalhas e criminosos aí, e bandidos, dilapidando, nos sugando, nos drenando de uma forma vampiresca e draconiana, sugando todo o nosso sangue. Então chegamos no limite. Então eu creio que Deus, na sua eterna misericórdia, olhou para nós agora e disse, chega, eu vou ter misericórdia de vocês, eu vou levantar uma pessoa para dirigir essa nação. O Jair Messias Bolsonaro, ele é humano? Sim. Ele tem erros, ele vai cometer alguns erros, provavelmente sim, porque ele é humano. Mas eu espero que os seus acertos sejam muito mais significativos, tanto em termos de qualidade quanto em termos numéricos, e que isso aí possa fazer com que o Brasil realmente saia desse estado de caos, de calamidade, e possa respirar, né? Possamos enxergar uma luz no fim do túnel, um horizonte, né, ensolarado, e que essas densas nuvens negras e sombrias
do PT, do esquerdismo, do marxismo cultural, da esquerda, do socialismo possam ser dissipadas e irem para bem longe, né? E que o sol da justiça e da prosperidade possa brilhar de uma forma maravilhosa e causticante nas nossas vidas, ok? Um grande abraço, vamos torcer para que tudo dê certo e que Deus nos abençoe. Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe a Jair Messias Bolsonaro e todas as pessoas que façam parte deste governo que está aí prestes a acontecer, ok? Abração do Paulo Shen.